Aula 5, nós continuamos no assunto da aula 4 e eu dei como tema buscando um crescer contínuo. Tem que bater nessa tecla do contínuo, tá? Por quê? Um grande czar da Rússia, Pedro I, mais conhecido como Pedro o Grande, ele conduziu a Rússia a se tornar um império em 1721. E ele disse uma frase que eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo talvez seja perturbador. Ele fala assim: conquistei um império, mas não fui capaz de conquistar a mim mesmo. Te falei que é uma frase boa, mas é perturbador um pouco, né? Por quê? Porque eu creio que Pedro I, ou Pedro Grande, ele bateu numa tecla que nós precisamos realmente encarar, reconhecer, dizer, não, peraí, deixa eu parar e analisar isso aqui. Porque através dessa frase, né, conquistei um império, mas não fui capaz de conquistar a mim mesmo, ele está realmente entrando em concordância com o que a gente vem falando, e é uma verdade, se você preferir um princípio. A santidade, ela não ocorre naturalmente em nossas vidas. A impureza, sim, mas a santidade, não. Ela não é natural para a nossa natureza humana. Mas quando Cristo entra em nós, então ele começa um passo a passo para que nós nos tornemos cada vez mais santos. Por isso que eu estava falando que é uma separação para uma separação para, né? E então nesse processo de santidade, eu fiquei pensando qual a melhor palavra para usar essa busca minha de santidade. E eu pensei e cheguei à conclusão que a melhor palavra é perseguir. Você precisa, como crente em Cristo Jesus, perseguir a santidade. Ir atrás, realmente com vontade, querendo alcançar, querendo chegar lá, querendo pegar, realmente com tudo que você tem, você precisa ir perseguir a santidade. Você precisa dar passos decisivos nessa direção. Por quê? Porque se você não der passos firmes perseguindo a santidade, você vai acabar no lugar errado. Que não é santidade. Paulo, aconselhando Timóteo, ele diz algo muito interessante. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, nos versos de 19 a 22, e vale a pena ler esses versos, ele diz assim, no verso 19, na versão transformadora: mas o alicerce sólido de Deus permanece firme, com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos pertencem ao Senhor, devem se afastar do mal. É interessante que ele está falando que Deus estabeleceu algo muito firme, que ele chama de alicerce, um alicerce sólido. E esse alicerce é como se tivesse uma placa, na verdade, duas frases inscritas nessa placa. A primeira é que Deus conhece quem pertence a Ele. O que isso quer dizer? Que quando você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, e você professou Ele como Senhor da sua vida, você entra num relacionamento pessoal com o Senhor. Então Ele te conhece, Ele sabe que você, e pelo Espírito Santo, Paulo diz, o Espírito declara com o seu Espírito que você é filho de Deus. Tá? Ele te conhece. Mas é interessante essa segunda inscrição ali, ou segunda frase nessa inscrição, é que todos que pertencem ao Senhor têm que se afastar do mal. Você tem que ir na direção oposta do mal. Verso 20 continua: numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Olha só.
Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Verso 22, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. O que Paulo está ensinando aqui, vamos chamar assim, há duas metades para isso, tá? Coisas que nós precisamos reconhecer nessa busca ou nessa perseguição da santidade. As primeiras três que ele descreve nesse texto, elas estão realmente, são metades, né, daquilo que nós precisamos tá buscando, né, fazendo. Deixa eu reformular da seguinte forma. As primeiras três descrevem a primeira metade e a quarta vai descrever a segunda metade. Então, quais são as primeiras três? Afastar-se do mal, se manter puro e fugir das paixões da juventude. Tá? Essas três estão falando sobre o quê? Coisas que você tem que evitar. Então você tem que evitar o mal, né? Abandonar o pecado, você tem que se manter puro. Tá? Isso é um processo consciente do abandono dos velhos caminhos que te distanciaram de Deus. E aqui nós já estamos entrando na questão dos hábitos e, mais uma vez, do caráter. E essa frase, fuja das paixões da juventude, envolve abandonarmos nossos desejos egoístas e carnais, que são tipicamente fortes na juventude, mas elas nunca nos largam, não importa qual, né, a tua idade cronológica, elas não vão te deixar, né, de ser um problema. Tá? Então ele está falando assim, ó, essas coisas você tem que evitar. Mas, ao mesmo tempo, se é uma separação para uma separação para, então quando ele disse busque, né, ele está falando de um ato consciente, é um ato proposital, é um ato voluntário, é pessoal. Então, tudo isso, consciente, proposital, voluntário, pessoal, do quê? De perseguir a santidade, de ir atrás, de ter isso como um objetivo primário, de ser realmente separado para Deus. É interessante essa linha de raciocínio dentro da palavra de Deus. O próprio autor de Hebreus, ele vai concordar com isso, quando ele diz lá em Hebreus 12, capítulo 12, verso 1, ele diz assim, e verso 2, ele diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de tudo que pesa, que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Verso 2, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Aí eu vou parar aí no verso 2. É interessante que quando ele está falando de você ter que se livrar, né, a tradução mais antiga, entre as mais antigas, né, do que temos em português, as traduções do João Ferreira, ela usa a palavra desembaraçando, né? O que significa então desembaraçar ou se livrar? Ele está falando, tem coisas que vão te enrolando, ou sutilmente vão te envolvendo, tornando você um alvo fácil para o diabo, sim, mas ao mesmo tempo também promovendo sobre a sua vida o quê? Um peso tremendo. Então, se juntar o que Paulo disse lá para Timóteo e o que o autor de Hebreus está dizendo, então tudo isso tem que parar. Eu não posso viver debaixo, eu não posso viver nesses dois mundos, vamos chamar assim. Eu não posso viver ainda enrolado, porque aqui ele está dizendo que tem coisas que estão me tornando devagar, estão me embaraçando, e tem o pecado. Então,
ele fala que essa falta de santidade vai te desviar o foco, vai te levar em direções que realmente vão começar a se tornar problema na sua vida. Mas a santidade, quando ele fala que realmente na segunda metade eu preciso correr com perseverança, ele diz também, mantenha o olhar firme em Jesus, ele está falando mais uma vez dessa ideia de você perseguir, de você ir atrás da santidade, é você ir atrás de um crescimento contínuo. Porque você precisa entender que não tem uma postura neutra. Não tem como você, né, não viver no pecado e também não viver na santidade. Né? Ou você vive no pecado ou você vive na santidade. Ninguém fica parado. Ou você é um ou você é o outro. Então você tem que entender isso. E isso é contínuo até que Cristo volte ou você seja levado, né, daqui dessa terra pela morte física. E aí sim você recebe seu corpo glorificado e tudo mais, você sendo crente em Cristo Jesus. Então acho que o alerta aqui é que nós precisamos, pela ajuda do Espírito Santo, reconhecer aquilo que nos embaraça, aquilo que nos amarra, aquilo que pesa sobre a nossa vida, e ao mesmo tempo também eu preciso tomar um propósito de me purificar de pecado conhecido. Nós nunca vamos alcançar a justiça de Deus sem primeiramente nos purificarmos dos nossos pecados. A Bíblia ela ensina que o próprio indivíduo é responsável por abandonar os seus maus caminhos, confessar os seus próprios pecados. Nós não nos achegamos a Deus sem primeiro pedir perdão dos nossos pecados e reconhecer as nossas faltas. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo e não só nos perdoa, mas nos purificará de toda injustiça. Então, o que nós precisamos entender nessa aula? Nós estamos num processo de santificação, entendendo que há coisas na nossa vida passada que se tornaram pesos, se tornaram embaraços sobre nós. E também se tornou pecado muitos. Então, tudo isso precisa ser colocado para trás. Eu preciso uma separação de isso, né? De isso. Para me separar para o quê? A retidão, a santidade, um caráter transformado, onde realmente Deus começa a fazer diferença. Acho que nós podemos estabelecer algo importante aqui, é que e relembrar, né, que quando você tira algo como um pecado da sua vida, você precisa colocar algo novo no lugar. Seja um hábito, uma postura nova, que reflita a santidade. Por quê? Não esqueça daquilo que, né, o Senhor Jesus ensinou. Tá? Tinha uma casa lá, uma vida, o demônio habitava lá, mas ele né, foi expulso, saiu. Aí Jesus disse que ele deu uma volta por aí, de repente ele decidiu, lembrou, voltou, olhou, a casa estava bonita, estava ornamentada, mas ela estava vazia. E Jesus disse, ele não só voltou, mas ele voltou com mais 7, quer dizer, ou seja, voltou 7 vezes pior. Então, esse princípio de realmente nós crescermos continuamente, nós precisamos fechar as etapas do crescimento em santidade, fazendo o quê? Realmente não adianta só tirar. Você tem que tirar e repor. Essa é a ideia do para. Você tem que, eu preciso bater nessa tecla, você tem que realmente trabalhar isso na sua vida. O Espírito Santo precisa te mostrar, a palavra de Deus precisa esclarecer em você aquilo que vem te prendendo, ou te embaraçando, ou sendo peso sobre a sua vida. Algumas vezes ainda talvez não seja pecado, mas e também o que é pecado. Tudo isso precisa ser propositadamente
sendo abandonado. Mas isso é a metade. A outra metade é você se separar para. Então, se você mentia, você vai começar a falar a verdade. Se você era impuro nos seus pensamentos, você vai começar a ter pensamentos puros. Se você roubou, foi desonesto, você vai passar a ser honesto, com atitudes honestas, e assim por diante. E aí sim você vai estar fechando o ciclo do quê? De um crescimento contínuo, buscando, perseguindo, sim, a eternidade, pelo tempo que você tem de vida nessa terra. Por isso que ela é progressiva, ela é um processo sobre a sua vida. Na próxima aula, nós vamos falar de algo também muito chave para nós, que são as tentações. Então, até a aula 6, Deus te abençoe e fica na paz.